ela foi ridicularizada na frente dos alunos e colegas. Chamaram-na de incompetente, riram de seu jeito simples e acharam que ela não tinha nada a ensinar. Mas ninguém imaginava a lição que mudaria tudo. Essa é mais uma história real e emocionante do canal Não Julgue, onde mostramos que as aparências enganam e que a vida sempre pode surpreender. Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar novas histórias inspiradoras todas as semanas. Uma professora simples, dedicada ao ensino, enfrenta o desprezo e as risadas de seus próprios alunos e até de colegas que não acreditavam em sua capacidade. Ridicularizada por seu jeito humilde e pouco valorizada, ela quase desistiu de sua vocação. Mas, em um momento decisivo, essa mesma professora transforma a humilhação em força e mostra que o verdadeiro valor de um mestre vai muito além das aparências. No final, aqueles que a criticaram são surpreendidos com a maior lição que poderiam receber: nunca subestime alguém que acredita naquilo que faz. Naquele dia, a sala estava cheia, mas não de respeito. Risadas ecoavam pelos cantos, olhares de deboche se cruzavam, e no centro de tudo estava ela, uma professora humilde, de roupas simples, tentando ensinar diante de uma plateia que não acreditava no seu valor. Alguns cochichavam: "Ela não sabe dar aula." Outros riam alto, apontando cada gesto seu como se fosse motivo de piada. O coração daquela mulher doía, mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Porque, às vezes, as maiores lições não estão escritas nos livros, elas surgem da dor, da coragem e da verdade. E aquela professora, a mesma que todos ridicularizaram, em poucos instantes daria a maior lição de suas vidas, uma lição que jamais seria esquecida. Naquele dia comum de aula, a sala parecia qualquer outra. As carteiras alinhadas, o quadro negro marcado por resquícios de giz de ontem e um silêncio breve, quase respeitoso, quando a porta se abriu. Mas bastou a professora entrar para que aquele silêncio se desfizesse em risadinhas abafadas. Ela usava roupas simples, nada que chamasse a atenção. Seus sapatos, já um pouco gastos, denunciavam anos de caminhada entre corredores escolares. O cabelo preso de forma apressada mostrava a rotina corrida de alguém que sempre colocava os outros antes de si mesma. Ela trazia nos braços alguns livros, velhos companheiros que sustentaram tantas aulas e tantas gerações. Mas naquela manhã, algo parecia diferente. Os alunos, em sua maioria adolescentes, não a viam como guia ou como exemplo, não. Eles a olhavam como motivo de chacota. Alguns cochichavam: "Ela nem sabe usar o computador direito. Olha só a roupa dela, parece que parou no tempo." E então vinham as risadas, afiadas como facas que, aos poucos, tentavam cortar a dignidade de uma mulher que havia dedicado a vida inteira ao ensino. A professora respirou fundo. Sabia que cada dia na sala de aula era um campo de batalha. Sabia que ensinar não era apenas repassar fórmulas ou declinar verbos, mas resistir ao julgamento daqueles que ainda não compreendiam o peso da responsabilidade de educar. Ela começou a escrever no quadro. Sua letra era firme, bonita, cada traço carregava história. Enquanto isso, as risadinhas continuavam. Alguns alunos pegavam seus celulares e gravavam discretamente, esperando capturar qualquer gesto que pudesse virar piada nas redes sociais. Mas o que ninguém esperava era que aquela mulher silenciosa, aparentemente frágil, estava prestes a dar uma lição que mudaria para sempre não apenas aquela turma, mas todos que ouvissem sua história. E antes que eu continue, eu quero te fazer um pedido: não saia desse vídeo. Porque assim como os alunos não imaginavam o que estava prestes a acontecer, talvez você também esteja prestes a se surpreender com uma das maiores lições de vida que já ouviu. E se você gosta de histórias reais que emocionam e inspiram, inscreva-se agora no canal Não Julgue e ative o sininho. Aqui, cada episódio é feito para tocar o coração e mostrar que as aparências enganam. Voltando à sala de aula, a professora, sentindo o peso dos olhares zombetenhos, virou-se para a turma e com voz calma perguntou: "Alguém aqui sabe o que significa respeito?" A sala se calou por alguns segundos. Alguns ainda riram, outros se entreolharam confusos. "Respeito é quando a gente obedece, né?" disse um dos meninos. "Respeito é não falar palavrão", comentou uma garota. Ela sorriu levemente.
Respeito é tudo isso, mas também é algo muito maior. É enxergar o valor que o outro carrega, mesmo quando você não consegue ver com os seus olhos. A frase pairou no ar. Alguns reviraram os olhos, outros voltaram ao celular sem perceber que aquela seria apenas a primeira semente de uma transformação. Quando olhamos para essa cena, é fácil sentir indignação. Quantas vezes pessoas incríveis são ridicularizadas simplesmente por sua aparência, por não se encaixarem no padrão que a sociedade impõe. Mas o que esses alunos não sabiam eram que estavam prestes a testemunhar um momento que mudaria suas vidas. A sala parecia inquieta. Alguns alunos riam abertamente, outros fingiam desinteresse, como se cada palavra daquela professora fosse apenas mais um ruído no cotidiano. Mas ela permanecia firme. Não elevou a voz, não demonstrou raiva. Pelo contrário, seu tom era sereno, quase suave, como quem guarda uma verdade maior que ainda não pode ser revelada. Ela caminhou até a primeira carteira, apoiou os livros sobre a mesa e disse: "Hoje eu não quero apenas ensinar uma matéria. Hoje eu quero ensinar algo que vocês levarão para a vida." Um burburinho percorreu a sala. Um dos alunos mais insolentes cochichou em tom debochado: "Lá vem sermão." E todos ao redor caíram na risada. Mas, em vez de reagir, a professora sorriu. Um sorriso pequeno, mas seguro, como quem tem certeza de que está no caminho certo. Eu sei que muitos aqui não me respeitam. Sei que alguns acham graça quando eu me atrapalho com a tecnologia, quando minhas roupas não estão na moda ou quando a minha forma de falar não combina com a de vocês. Mas eu preciso que entendam uma coisa: tudo isso não define quem eu sou, nem define quem vocês são. Houve silêncio por um momento. Aquelas palavras não vinham de mágoa, mas de convicção. Ela continuou: "Eu não estou aqui para ser popular, nem para agradar vocês. Estou aqui porque acredito que a educação pode transformar vidas, inclusive a de vocês, que hoje riem de mim, mas amanhã talvez precisem das palavras que escutaram aqui para tomar uma decisão importante." Um grupo de alunos tentou disfarçar o impacto. Outros, ainda incrédulos, olharam para baixo, talvez com um leve traço de vergonha. Foi então que ela pegou um dos livros mais velhos que trazia. A capa já estava gasta, as páginas amareladas pelo tempo. Levantando-o, ela disse: "Esse livro aqui pertenceu ao meu pai. Ele nunca teve a chance de estudar. Trabalhava na roça desde criança, carregando peso maior do que as próprias forças. Um dia ele encontrou esse livro no lixo, trouxe para casa sem saber sequer ler. Eu fui a primeira da minha família a aprender. E este livro, que vocês talvez chamem de velho e inútil, foi a ponte para que eu chegasse até aqui diante de vocês." A turma ficou em silêncio. Surpresos, até os mais brincalhões perceberam a força daquela revelação. Histórias como essa fazem a gente refletir sobre o valor que muitas vezes deixamos de enxergar. Por isso, se você acredita que a educação pode transformar, assim como essa professora acreditava, já aproveita e deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir que nunca se deve julgar pelas aparências. De repente, um dos alunos levantou a mão. Era Mariana, conhecida por ser uma das mais críticas. "Professora, se o seu pai não estudou, como ele reagiu quando a senhora decidiu ser professora?" Ela sorriu de novo. Ele me disse: "Filha, ensine às pessoas o que eu nunca pude aprender. Ensine, mesmo que elas não queiram ouvir. Porque um dia a vida vai mostrar a importância do que você disse, e é isso que eu faço todos os dias." As palavras bateram fundo. Alguns estudantes baixaram os olhos, outros morderam os lábios em silêncio. O ambiente pesado de deboche começava a se desfazer. E foi nesse instante que a professora fez algo inesperado. Fechou os livros, apagou o quadro e disse: "Hoje a lição não está no conteúdo. Está aqui, entre nós. Quero que cada um de vocês escreva em um pedaço de papel qual é o sonho que vocês têm para a vida. Pode ser qualquer coisa, uma profissão, um lugar para conhecer, uma pessoa para se tornar. Depois, vamos conversar sobre isso." A turma se mexeu surpresa. Alguns riram novamente, mas já sem a mesma força. Outros, pela primeira vez, pareceram levar a sério. Afinal, ninguém nunca tinha feito uma pergunta tão direta e pessoal a eles.
Os papéis começaram a circular pela sala como pequenos segredos dobrados. Cada aluno recebeu o seu e por alguns segundos só se ouvia o arranhar das canetas. A professora caminhava devagar entre as fileiras, sem pressa, permitindo que o silêncio fizesse o trabalho que nenhuma bronca conseguiria: convidar à honestidade. Mariana foi a primeira a terminar. Dobrou o papel com cuidado e o manteve sobre a carteira, como quem segura algo frágil. Gustavo, o que sempre fazia piada, demorou mais. Escrevia, apagava, reescrevia. Às vezes encarava o nada, como se procurasse uma lembrança perdida. "Terminando?" perguntou a professora, com um sorriso que não julgava ninguém. Alguns assentiram, outros ainda mordiam as tampas das canetas, tentando achar palavras que não doíam de escrever. "Quero 3 voluntários", disse ela. "Quem quiser, compartilhe o que escreveu. Não precisa dizer tudo, só o que o coração permitir." O silêncio durou pouco. Confiante, Mariana levantou a mão. "Eu quero ler." Ela respirou fundo e a voz saiu embargada, mais firme. "Meu sonho é ser jornalista. Eu quero dar voz para quem não tem voz, para quem é ridicularizado e não é ouvido. Quero contar histórias que façam as pessoas sentirem o que outras sentem. E quero que minha mãe tenha orgulho de mim." A turma se mexeu desconfortável. A mesma Mariana que costumava disparar comentários ácidos agora parecia outra pessoa, como se tivesse desarmado um escudo diante de todos. A professora apenas assentiu, com os olhos brilhando. "Obrigada por confiar na gente, Mariana. Você já está contando uma história, a sua." Do fundo da sala, outra mão se ergueu. Era Tiago, quieto, conhecido mais pelo capuz na cabeça do que pelas palavras. "Posso?" Ele abriu o papel e leu de uma vez, sem pausa. "Eu quero ser técnico em informática, não por causa do dinheiro. Eu gosto de consertar coisas quebradas, arrumar o que ninguém tem paciência. E eu queria ajudar minha avó a mexer no celular dela sem brigar. Ela me criou, eu quero facilitar a vida dela." Gustavo fingiu tossir para disfarçar a emoção, mas os colegas perceberam. A professora caminhou até Tiago, tocou de leve a carteira dele e disse: "Tem gente que nasceu para consertar o que o mundo quebra. Não perca esse dom." Ela voltou para frente e olhou para a turma como quem contempla algo raro. Já não havia risos soltos. A sala inteira parecia escutar não só as vozes, mas tudo o que estava por trás delas. "Falta um voluntário", disse a professora, firme. Gustavo levantou a mão. Poucos esperavam por isso. Ele abriu o papel, encarou por um instante, respirou fundo e falou: Eu queria que meu pai voltasse para casa." Ninguém riu, ninguém ousou. O som que preencheu o ambiente não foi de deboche, mas de humanidade. Gustavo engoliu em seco, continuou: "Eu faço piada de tudo porque é mais fácil. Se eu não rio, eu choro. Eu queria que ele visse eu jogar bola de novo." A professora não disse nada por um momento. O silêncio dessa vez foi abrigo. E quando ela falou, foi com aquela mansidão que atrela coragem à verdade. "Obrigada, Gustavo. Hoje você deu mais do que um sonho. Você nos deu a chance de respeitar a sua dor." Ela então recolheu os papéis, colocou-os sobre a mesa e, com cuidado, desenhou no quadro 3 palavras: respeito, verdade, propósito. Vocês entendem por que comecei perguntando o que é respeito? Ela olhou um por um, sem pressa. Respeito é o que pede silêncio quando alguém revela um sonho. Verdade é o que aparece quando a gente para de se esconder atrás da zombaria. E propósito é o que nos sustenta quando o mundo diz que não somos suficientes. As palavras pairaram como notas de uma música que finalmente a turma queria ouvir. "Hoje eu vou contar uma história", disse a professora, apoiando as mãos na mesa. "A minha." Ela respirou e a sala respirou junto. Os celulares, antes prontos para flagrar um tropeço, agora eram esquecidos nos bolsos. O riso fácil dera lugar a uma espécie de atenção reverente. Eu também fui ridicularizada. Fui chamada de ultrapassada, de professora que não acompanhava a tecnologia, de insistente. E ainda assim, continuei. Porque quando vocês riem de mim, eu lembro do meu pai analfabeto segurando um livro como quem segura uma chave. Ele dizia: "Filha, estuda, mesmo que o mundo não entenda." Eu prometi a ele que um dia ensinaria alguém a não desistir por causa do riso dos outros.
Ela fez uma pausa e um brilho emocionado percorreu alguns olhos. E sabem de uma coisa? Continuou. Sabe por que eu às vezes me enrolo com o computador? Porque ninguém me ensinou. Eu aprendi sozinha, tarde, errando. E eu não tenho vergonha disso, porque aprender tarde ainda é aprender. Mariana ergueu a mão. Professora, eu posso perguntar uma coisa? Por que a senhora ainda está aqui, com tudo isso? Por que continua? A professora sorriu com o tipo de sorriso que só quem encontrou sentido consegue dar. Porque eu não estou aqui por mim, eu estou aqui por vocês. Estou aqui pelo dia em que Mariana vai assinar a primeira reportagem que muda uma vida. Pelo dia em que Tiago vai consertar não só um computador, mas a paciência de alguém. Pelo dia em que Gustavo... Ela olhou para ele com gentileza. Vai entender que a risada dele pode fazer alguém se sentir acolhido e não humilhado. Gustavo baixou a cabeça, enxugou discretamente os olhos e ninguém fez piada disso. Hoje a lição é simples, concluiu ela. Toda vez que você julgar alguém pela aparência, pela roupa, pela dificuldade, lembre que há um sonho por trás, e sonho é território sagrado. Ela então pegou os papéis novamente. Vocês me permitem guardar estes sonhos? Eu quero devolvê-los para vocês no último dia de aula. Quero que vejam o quanto cresceram. A turma concordou. Foi unânime. Pela primeira vez, foram uma turma de verdade. A professora se aproximou da janela. O sol atravessava as persianas, desenhando faixas de luz no chão da sala. Ela parecia ouvir algo que não estava ali. Talvez a voz do pai, talvez a própria consciência dizendo que, apesar de tudo, valia a pena. Agora, vamos fazer um acordo, disse, voltando-se para eles. Quem topar, escreva atrás do papel qual é a sua maior dificuldade para chegar a esse sonho. Pode ser medo, dinheiro, família, crenças. Eu vou ler tudo e, nas próximas aulas, eu vou preparar um caminho, um por um. Não foi um pedido, foi um pacto. Os papéis foram virados e as canetas voltaram a correr. Medos, dúvidas, obstáculos ganharam nome. Falta de apoio, ansiedade, vergonha, não acreditar em mim. A professora recebia cada confissão com a seriedade de quem recolhe cacos para montar um vitral. Quando terminou, ela abriu a gaveta e tirou um envelope grosso. Alguns alunos esticaram o pescoço, curiosos. Aqui estão cartas de ex-alunos, disse. Gente que já sentou nessas cadeiras. Gente que me escreveu dizendo, eu quase desisti, mas alguém me ensinou a continuar. Ela leu trechos, sem dizer nomes. Um rapaz que trabalhava de dia e estudava à noite. Uma menina que cuidava da mãe doente. Um jovem que lutou contra a timidez a ponto de fazer a primeira apresentação sem tremer. Cada carta era um lembrete de que o riso de hoje não define o futuro de amanhã. A escola às vezes machuca, ela admitiu, mas pode curar também. E então veio o gesto que ninguém esperava. A professora apagou tudo do quadro, pediu que todos se levantassem e formassem um semicírculo. Pôs uma cadeira vazia no centro. Esta cadeira representa alguém que vocês julgaram sem conhecer, explicou. Pode ter sido um colega, um professor, um parente, um vizinho. Quem quiser, venha aqui e diga em voz alta o que você achou e o que você sabe agora. Houve hesitação, até que Mariana deu um passo à frente. Eu julguei a senhora, disse, encarando a cadeira. Achei que não tinha nada a me ensinar. Hoje eu sei que o que a senhora tem não cabe num livro só. Desculpa. Tiago aproximou-se. Eu julguei o Gustavo, confessou. Achei que ele só queria estragar a aula. Agora eu sei que ele estava tentando consertar uma dor. Gustavo fechou os olhos por um instante, respirou fundo e caminhou também. Eu julguei todo mundo, disse com franqueza. Para não ser julgado, eu prometo tentar diferente. A professora fechou os olhos, agradecida. Não havia aplausos, não havia gritos. Havia algo melhor, transformação silenciosa. Podem sentar, ela disse depois de um tempo. Agora sim, podemos começar a aula. E pela primeira vez naquele dia, a turma abriu o caderno porque queria, não porque precisava.
Se essa cena tocou você de alguma forma, deixe um "eu não vou julgar" nos comentários. Isso ajuda o YouTube a entender que essa história importa e leva essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. E claro, inscreva-se para acompanhar a continuação, a parte em que essa professora transforma esses sonhos em planos reais, passo a passo. A campainha tocou, mas ninguém se levantou às pressas. Não houve corrida para a porta, não houve empurra-empurra. A professora guardou os papéis no envelope novo, escreveu "Sonhos, terceiro B" e o guardou no armário como quem tranca um tesouro. Gustavo se aproximou, meio sem jeito. "Professora, eu posso conversar com a senhora depois da aula?" "Pode sim", ela respondeu, com serenidade de quem sempre esteve esperando o momento certo. "Eu fico aqui." Mariana veio logo atrás. "Professora, eu queria ajuda para escrever uma matéria. Não é para o jornal da escola, ainda. É para mim. Eu quero aprender a contar com cuidado, sem julgar." Tiago levantou o celular. "Se a senhora quiser, eu posso ajudar com o computador." "Sem cobrar", ele riu, pela primeira vez sem esconder a timidez. "Eu sou bom em consertar coisas." A professora sorriu para os três, e o sorriso dizia: "Vocês já começaram." Do corredor vinha o barulho de outras turmas, outras histórias, outros desafios. Mas ali dentro havia um espaço sagrado que começara com papéis e palavras e terminara com respeito e propósito. A lição não estava no livro, estava nos olhos. Antes de sair, a professora escreveu uma última frase discreta no quadro: "Toda vida tem um sonho. Todo sonho pede respeito." E, do lado, em menor, um lembrete para ela mesma: não desistir. Ela apagou a luz, a sala ficou silenciosa, e a câmera, se houvesse uma câmera, teria encerrado num close do envelope dos sonhos. Mas a vida real não tem créditos finais, tem continuidade. E a continuidade vinha na próxima aula. Quando a verdade se senta no centro, como aquela cadeira vazia, a zombaria perde a força. O que vimos hoje foi o início da virada. A turma enxergando o humano por trás do riso. A professora erguendo a classe sem levantar a voz. E os sonhos deixando de ser segredo para se tornarem compromisso. Na semana seguinte, a sala de aula já não parecia a mesma. O barulho ainda existia, afinal eram adolescentes. Mas havia algo novo, uma expectativa silenciosa. O envelope dos sonhos estava ali, sobre a mesa da professora, como um lembrete de que cada palavra escrita tinha valor. Ela entrou, cumprimentou a turma e, sem abrir livros ou ligar projetores, disse: "Hoje vamos falar sobre o impossível. Aquilo que vocês escreveram atrás dos papéis, lembram? As dificuldades. Quero mostrar que nenhuma delas é grande demais quando existe um plano." Tirou então um grande cartaz e colou no quadro. No topo escreveu: "Passo simples para sonhos grandes." Não adianta ter um sonho se vocês acreditam que nunca vão chegar lá. Por isso, hoje cada dificuldade vai se transformar em um degrau. Vamos começar com 3 exemplos: o medo, a falta de apoio e a falta de recursos. Ela olhou a turma nos olhos, firme. Quem aqui escreveu sobre medo? Algumas mãos se levantaram, tímidas. Gustavo estava entre elas. Medo não é inimigo, medo é aviso. Ele nos alerta que algo é importante demais para ser ignorado. O primeiro passo é dar nome ao medo. O segundo é enfrentá-lo em pedaços. Se você tem medo de falar em público, comece falando para um amigo, depois para 3, depois para 10. Aos poucos, o medo deixa de mandar em você. Mariana abriu um sorriso discreto, como quem se reconhece naquelas palavras. Agora, quem escreveu sobre falta de apoio? Vários levantaram a mão. Tiago, desta vez, foi um deles. O apoio é importante, sim, mas às vezes o que você precisa é de alguém que acredite em você primeiro. Esse alguém pode ser um professor, um amigo ou até você mesmo. Porque se ninguém acredita, você ainda pode ser a sua primeira torcida. E isso já basta para dar o próximo passo. Ela então abriu um pequeno estojo e tirou de dentro um pedaço de corda. Segurou-o diante de todos. Esse pedaço de corda representa apoio. Sozinha, ela é frágil, mas se juntarmos fios, ela sustenta muito peso. Quero que cada um aqui encontre um fio de apoio. Não precisa ser grande, pode ser pequeno, mas junte-os e o sonho de vocês ficará mais forte.
Um aluno murmurou: "E se não tiver fio nenhum?" Ela respondeu sem hesitar: "Então você será o primeiro fio. Outros virão depois." A turma silenciou. Aquela frase parecia um desafio. Por fim, a falta de recursos. Dinheiro, materiais, oportunidades. Sim, é real. E eu não vou fingir que não existe. Mas a falta de recursos nunca pode ser desculpa para não tentar. Eu comecei dando aulas com uma única caneta e um quadro velho. Hoje, estou aqui. Vocês podem não ter tudo agora, mas podem começar com o que têm. E esse começo, por menor que seja, já muda o rumo. Tiago levantou a mão. "Professora, eu posso ajudar quem tiver dificuldade com tecnologia, tipo criar uma apresentação, ensinar a usar ferramentas. É algo que eu sei fazer." Ela sorriu. "Excelente, Tiago. Esse é o espírito. Cada um aqui pode ser recurso para o outro. Ninguém precisa caminhar sozinho." Mariana completou: "Eu posso ajudar quem tiver dificuldade em escrever. Acho que posso treinar como se fosse uma redação." Gustavo respirou fundo e, meio sem jeito, murmurou: Eu posso ajudar a fazer rir, mas não daquele jeito que machuca, do jeito que faz bem." A sala caiu na gargalhada. Não de zombaria, mas de alívio. Pela primeira vez, Gustavo fez a turma rir com ele, não dele. A professora então fez algo simbólico. Abriu o envelope, pegou um dos papéis e leu a dificuldade escrita. Não disse de quem era, apenas leu em voz alta: "Vergonha de ser quem sou." Olhou para a turma e perguntou: "Quem nunca sentiu isso?" Quase todas as mãos se levantaram. Foi como uma onda de confissão coletiva. Vejam como vocês não estão sozinhos. A vergonha é mais comum do que parece. E a vergonha só diminui quando compartilhamos. Vocês acham que eu não sinto vergonha? Eu sinto. Sinto quando erro, quando não sei, quando percebo olhares. Mas sabem o que me mantém aqui? Eu não deixo a vergonha decidir quem eu sou. Eu decido. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Se essa fala da professora fez sentido para você, escreva aqui nos comentários: "Eu decido quem eu sou." Isso não é só para engajamento, é para reforçar dentro de você a verdade que ela ensinou. Naquele dia, ninguém abriu cadernos de matemática ou português, mas todos saíram com lições que não estavam nos livros. E pela primeira vez, os corredores não ecoaram com piadas sobre a professora. Em vez disso, ecoaram com conversas sobre sonhos, medos e planos. Quando a aula terminou, Gustavo esperou os colegas saírem e se aproximou. "Professora, eu nunca contei isso, mas meu pai me disse uma vez que eu não ia ser nada. Eu rio de tudo porque dói menos. Mas será que eu posso ser alguma coisa mesmo?" Ela colocou a mão no ombro dele, firme, sem hesitar. "Você já é. E vai ser muito mais. Só precisa parar de rir das próprias dores e começar a acreditar nelas como força." Ele não respondeu, apenas abaixou a cabeça e pela primeira vez não fugiu do olhar dela. A sala já não era a mesma. A professora, com gestos simples e palavras profundas, estava ensinando algo que não cabia no currículo escolar. Estava ensinando vida. No próximo trecho, veremos o impacto dessa transformação além da sala de aula, quando outros professores e até a direção da escola percebem que aquela turma antes perdida começa a se tornar exemplo para todos. Os dias seguintes revelaram algo inesperado. O terceiro B, antes conhecido como a turma mais difícil, passou a ser alvo de olhares curiosos nos corredores. Professores que já tinham desistido de tentar dar aulas ali começaram a notar pequenas mudanças. Alunos que antes passavam a aula inteira no celular agora estavam atentos. Aqueles que viviam zombando dos outros agora surpreendentemente silenciavam para ouvir. A diretora, intrigada, chamou a professora na sala dela. "O que a senhora fez com essa turma? Recebi relatos de professores dizendo que eles estão diferentes. Mais respeitosos, mais participativos. Até os inspetores perceberam." A professora sorriu humildemente. "Eu não fiz nada de extraordinário, apenas ouvi os sonhos deles e mostrei que cada sonho merece respeito." A diretora balançou a cabeça, impressionada. Talvez seja isso que nos falta. A gente foca tanto em nota, em disciplina, em resultado, que esquece de escutar. Parabéns! Enquanto isso, os próprios alunos começaram a se orgulhar de algo novo. No recreio, Mariana já não zombava das roupas simples da professora. Pelo contrário, defendia-a quando alguém de outra sala tentava fazer piada. "Você não sabe nada sobre ela, respeita."
Tiago, que sempre ficava isolado, agora ajudava colegas de outras turmas com o computador da biblioteca. E Gustavo, antes o palhaço da sala, começou a ser procurado por alunos que precisavam de um sorriso sincero para aliviar a tensão das provas. Mas o ponto alto veio numa reunião escolar. Cada turma foi convidada a apresentar um trabalho criativo sobre o tema O que é educação. Muitos grupos prepararam slides modernos, gráficos coloridos e estatísticas, mas o terceiro B decidiu fazer algo diferente. No dia da apresentação, o auditório estava lotado. Professores, pais e alunos de todas as turmas se reuniram. O terceiro B foi chamado e todos esperavam mais uma bagunça. Mas quando subiram ao palco, algo surpreendente aconteceu. Em vez de computadores ou cartazes sofisticados, cada aluno levou apenas uma folha de papel na mão. Mariana foi a primeira a falar. Educação é dar voz a quem não tem voz. Eu aprendi isso aqui. Ela mostrou sua folha. Meu sonho é ser jornalista. Tiago continuou. Educação é consertar o que o mundo quebra. Eu aprendi isso aqui. Levantou sua folha. Quero ser técnico em informática. Um a um, os alunos foram falando. Cada frase era simples, mas carregada de verdade. E então veio a vez de Gustavo. Ele segurava sua folha com força, como quem segura o próprio coração. Educação é acreditar que eu posso ser mais do que disseram que eu seria. Eu aprendi isso aqui. A plateia silenciou. Muitos pais enxugaram discretamente as lágrimas. Professores, antes incrédulos, agora se perguntavam como aquela turma havia mudado tanto em tão pouco tempo. No final, os alunos ergueram todas as folhas juntas, formando um grande mosaico de sonhos. E no centro, escrito em letras grandes: toda vida tem um sonho, todo sonho pede respeito. O auditório explodiu em aplausos. Não era o aplauso comum de final de apresentação, mas aquele que vem quando a verdade toca fundo. A professora, emocionada, permaneceu no canto do palco, observando. Não buscou destaque, não se colocou à frente. Mas os próprios alunos a puxaram para o centro e, diante de todos, disseram em coro: foi ela quem nos ensinou a sonhar sem julgar. A diretora, com os olhos marejados, levantou-se e disse: essa é a maior lição que nossa escola já recebeu. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Todo sonho pede respeito. Essa frase não é apenas um símbolo da história, mas um compromisso para a sua vida também. E não esqueça, se inscreva no canal Não Julgue para ouvir mais histórias que transformam dor em aprendizado e mostram que as aparências enganam. Naquela noite, a professora voltou para casa cansada, mas com o coração em paz. Sentou-se em sua mesa simples, abriu o envelope dos sonhos e releu cada um. Sorriu ao perceber que aqueles papéis, que começaram como desabafos, agora eram sementes vivas, regadas pelo respeito que nascerá dali em diante. Pegou então uma folha em branco e escreveu: nunca subestime a força de um sonho, nunca ridicularize quem acredita nele. Guardou junto com os demais, como quem guarda tesouros. E, olhando para o teto, murmurou: Pai, a promessa está sendo cumprida.